Hoje eu preciso ter uma conversa bem séria, bem honesta com vocês aí. Pra valer, gente. Só que antes de entrarmos nesse assunto aqui, eu vou falar pra vocês aqui, se vocês não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam, porque a gente tá quase chegando a 300 mil inscritos aqui no canal. O YouTube fez o favor de mudar aqui alguma coisa na plataforma, então agora já não mostra mais em tempo real qual é o número dos inscritos. Então nem vocês, nem eu posso acompanhar agora em tempo real a chegada aos 300 mil inscritos, mas a gente está bem perto disso. Falta um pouquinho mais de 1.200 inscritos para a gente chegar a 300 mil e depois, como eu disse, como eu prometi aqui, a intenção é criar um canal secundário para a gente falar de cultura pop, de literatura, de quadrinhos, de cinema, de jogos, de outros assuntos, para a gente tentar um pouco desopilar e pensar em outras coisas que não apenas o horror que a gente vê diariamente. O vídeo de agora tem a ver com isso, na verdade, né? Encarar esse horror que a gente tem encarado. Outra coisa que eu quero fazer também é atualizar vocês com relação a uma história que contei aqui outra vez pra vocês, né? Eu dei o começo da história e não acabei a história, então algumas pessoas me perguntaram sobre isso, que eu comentei, acho que, sei lá, umas 3 semanas atrás, não sei, talvez um pouquinho mais, que um dos nossos carros aqui tinha quebrado, né? Que a gente tinha um carro secundário que eu comprei pra minha esposa poder praticar, que ela vai tirar a carteira de motorista agora. A gente comprou um carrinho secundário para ela poder treinar. Principalmente porque o carro que a gente tem é de mão inglesa e com marcha automática e câmbio automático, então ela não podia praticar, não podia aprender a dirigir nesse carro. A gente comprou no passado esse carro, ele passou mais tempo na mecânica do que dirigindo, né? Então foi super barato, a gente pagou 1.000 e poucos euros nele, que é super barato. Se você pensar que aqui na Espanha o salário mínimo é quase 1.000 euros, seria um mês do seu salário para comprar um carro, né? Só que só deu problema. Não é porque esses carros baratos dão problema, mas a gente deu azar e o carro só dava problema, passou um tempão na mecânica aí, gastamos mais de 2.000 euros só de mecânica com ele, e agora finalmente a gente se desfez do carro, ele foi pro desmanche. Gastamos mais de 3.000 total no carro, com a mecânica, com tudo, e no final das contas deu de desmanche aí 150 euros. Então assim, putz... Para quem queria saber o desfecho da história, tá aqui. O desfecho da história, o carro foi para o ferro velho para ser destruído. Então é isso. E o assunto de hoje, né, o desabafo que eu quero fazer com vocês aqui, foi logo depois que eu publiquei o vídeo mais cedo sobre terra plana, gente, terraplanistas. Depois que eu publiquei esse vídeo, me bateu uma bad mesmo, assim. Putz, eu fiquei pensando, gente, eu não acredito que mais uma vez tem que vir aqui falar de terra plana, dessas besteiras, dessas bobagens, sabe? Foi inacreditável e... Putz, me senti mal de fato, assim, porque parece que a gente está remando contra a maré e não avança, né? Tentando enxugar gelo aqui. E essa é a constatação de agora, né, gente? Eu acho que, na verdade, a impressão que eu tenho pessoalmente é que vai piorar muito ainda. Vai piorar muito, ainda mesmo. E em vários sentidos, né? No sentido de obscurantismo, de atraso, de retrocesso intelectual, de conhecimento na formação educacional das pessoas, nas universidades, vai piorar muito no sentido da política. Eu não vejo nenhuma perspectiva para os próximos anos de melhora. Não vejo seriamente, não vejo. A gente deve se organizar para tentar enfrentar isso, a gente deve confrontar isso, mas eu não vejo perspectivas. Eu não consigo enxergar, pelo contrário, eu vejo mais divisão, eu vejo mais bate-cabeça, eu vejo mais confusão e não vejo saídas. Tem pessoas que dizem, né, que a história é cíclica, que você repete certos padrões na história, e talvez faça sentido a gente observar, né, a história, o que acontece, as idas e vindas da história. Você tem momentos de extremo esclarecimento, pessoas que vão lá, gênios que se reúnem e pensam um mundo melhor e de repente, em sequência, tem um mundo de desastres, de guerras, de retrocesso, de atraso, de perda de direitos, de obscurantismo, de fanatismo. Então, me parece que a gente está entrando num momento agora como esse, né? E pensar que isso foi 100 anos atrás na história do mundo, e no Brasil ali, um pouco mais de 50 anos atrás, você viu um período semelhante de retrocesso. Talvez a maior ilusão nossa seja pensar a história como progresso, levando a um lugar melhor. Na verdade, não é assim. Na verdade, tem esses altos e baixos, você atinge um patamar ali, atinge um ápice e de repente começa a cair de novo e começa a piorar tudo e começa atraso e começa a barbárie. E quando eu vejo essas questões, né, esse tipo de mitos, esse tipo de histórias escabrosas como terra plana, como essa turma antivacina, como outras coisas que vão surgindo diariamente que a gente vai vendo, né? Parece que é impossível acompanhar a quantidade de mentiras, de bobagens que são ditas e teorias conspiratórias que estão surgindo. É difícil acompanhar isso e quando você vai vendo essa sequência de coisas ali, dá um desespero mesmo, né? Dá uma sensação de que o caminho é para baixo. Eu fico pensando como é que deve ser a rotina de um professor em sala de aula hoje. Vocês aí que são professores devem chegar em sala de aula e ter que ouvir também esse tipo de barbaridade, ter que ouvir esse tipo de absurdo e ter que confrontar isso diariamente no seu trabalho. Cara a cara com o aluno que vem falar alguma bobagem absurda dessa, como o nazismo de esquerda, por exemplo. E você vê o seu conhecimento, aquilo que você estudou, sendo jogado na lata do lixo
por um aluno, às vezes, que nunca estudou nada e que ouviu num canal do YouTube aí alguém dizendo uma bobagem e ele vai e repete. Quando certos youtubers revisionistas, negacionistas têm muito mais relevância do que você como professor formado dando aula. Inclusive teve uma reportagem que saiu no começo desse ano aqui que dizia que os youtubers são mais influentes para os jovens do que jornalistas. Então você vê realmente uma mudança de eixo ali do conhecimento que passa da academia, que passa desse conhecimento formal para um outro tipo de conhecimento, ou de desinformação também, de mentiras, de bobagens. Então é muito difícil competir com esse mundo atual. Quando a gente chama, quando a gente convoca que professores venham para cá, que pesquisadores venham para cá para fazer um canal no YouTube, para falar com as pessoas pela câmera, é justamente porque essa câmera aqui parece que te dá um status diferente naquilo que você diz, né? Mesmo que seja ilusório, mesmo que não tenha nada a ver com nada, parece que o simples fato de você estar no YouTube e ter centenas de milhares de inscritos dá mais aval que você diz do que do seu professor, por exemplo, ou de um jornalista. Então é assustador, é um mundo assustador mesmo. E como eu disse mais cedo ali, quando você vê o YouTube prometendo mudar as regras deles, mudar o esquema deles para privilegiar conteúdos que eles chamam de conteúdo com autoridade, e não fazem isso, ou põe no mesmo balaio um neonazista e um professor falando sobre nazismo, de maneira histórica, com critérios, aí é assustador, aí realmente você não sabe mais para onde você vai. Aí fica difícil. Fica difícil você disputar, por exemplo, quando você faz um vídeo contra o terraplanismo, e os comentários seus aqui se enchem de terraplanistas defendendo o terraplanismo. Aí você pensa e chega a uma conclusão que é uma luta perdida, de fato. Então talvez esse momento aqui, o que a gente esteja observando, como eu disse no começo ali, é uma queda para o obscurantismo mesmo, e é uma força que vai arrastar todo mundo aqui, e nós vamos tentar segurar as pontas até onde a gente consegue. Talvez esse processo agora que esteja se desenrolando no Brasil e no mundo, porque no Brasil não é exceção, o Brasil não é um caso à parte, o Brasil está integrado a vários outros países que também passam por um processo semelhante, de corrosão de antigas autoridades para essas novas autoridades da internet. Então pode ser um processo de décadas. Eu li uns artigos sobre isso, sobre como a internet tem mudado a nossa percepção, porque o que havia antes, você vai estudar, você pegava um livro lá e você tinha que fazer uma leitura profunda daquele livro. Você sentava lá 1, 2 horas e lia aquele livro, para estudar, para uma prova, para fazer um trabalho, para qualquer coisa, E isso mudou com a internet. Então a estrutura de links, por exemplo, de você ir clicando num link para outro, isso mudou a nossa maneira de consultar conhecimento. Então você não consegue mais sentar e ler o livro por 1 hora. Você vai clicando nos links, você começa pesquisando sobre, sobre a história da Revolução Francesa e você acaba olhando lá sobre ETs colonizando Marte, sabe? Então é uma coisa assim que você vai sendo arrastado por esses links que estão presentes tanto nas páginas da internet, nos portais da internet, nos sites, quanto no próprio YouTube, Você começa vendo um vídeo aqui sobre física, acaba vendo um vídeo sobre terraplanismo, e você fica meio que escravo dessas ligações. É como se esse novo mundo ditasse para onde você devesse ir, a partir daquilo que ele acha que você quer ver. E isso tem um poder muito maior do que a gente pode estimar nesse momento. A gente não sabe como esse novo mundo e essa nova interação com o conhecimento, para onde isso vai nos levar, a gente não sabe. Então, para mim, é muito triste reconhecer que essa luta que a gente faz aqui, e de professor em sala de aula, é uma luta inglória. É uma luta que talvez a gente não possa vencer no final. Mas, por outro lado, a gente não tem escolha. A gente não tem escolha. Você não pode assistir isso acontecendo, você não pode ver esse mundo se desenrolando diante da gente, mesmo que seja muito maior do que nossa força individual, e desistir, e abandonar as pessoas a esse mundo de obscurantismo. Não dá, não dá. Então, aqui, para concluir esse vídeo, eu quero te dar os parabéns a quem trabalha com conhecimento, aos professores, a quem está em sala de aula agora, a vocês que consomem esse conteúdo que eles produzem também, porque a gente aqui está lutando contra algo que é muito maior do que a gente. E você tem muitas pessoas, mas muitas pessoas que preferem respostas fáceis, que preferem comprar esses mitos, esses delírios, porque são muito mais interessantes do que o conhecimento real. E porque reforçam já um conhecimento prévio que eles possuem do mundo, certas crenças prévias deles, muitas vezes crenças religiosas também, para justificar o mundo no qual eles vivem. Porque o conhecimento ele pode ser muito angustiante, gente. Porque a primeira coisa que você descobre quando você vai pesquisar as coisas é que muitas respostas que a gente acha que são óbvias, evidentes, não são óbvias. E às vezes nem tem resposta para essas perguntas. A busca pelo conhecimento revela como nós somos pequenos diante da imensidão de perguntas sem respostas. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, se vocês têm alguma esperança para os próximos anos. Como é que vocês estão sentindo diante dessas coisas, Vendo esse monte de bobagens e de horror e de retrocesso, de atraso e de obscurantismo. Como é que vocês se sentem diante disso e o que vocês esperam que vai acontecer? Você acha que vai melhorar? Você acha que vai piorar? Você acha que vai ficar igual? O que vocês acham aí? Me digam aí o que vocês pensam. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!